Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Marques, eu sou aluno de Ciências Biológicas da Universidade PUC, daqui de Campinas. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma revisão de conteúdo do filo Poríferos, da disciplina especificamente de Zoologia de Invertebrados não artrópodes. Tô trazendo esse vídeo aqui porque eu senti a necessidade de ter um conteúdo de revisão um pouco mais descontraído, de alguém que fala a nossa mesma linguagem, vamos assim dizer. Então, se vocês gostarem desse formato, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui pra mim. Lembrando que eu sou um aluno, tá bom? Mas se você tiver dúvidas também sobre o conteúdo, ou tiver alguma coisa a acrescentar, alguma pontuação, alguma informação, curiosidade sobre esse tema também, já deixa aqui nos comentários. Vamos juntos criar uma comunidade pra gente se ajudar e todo mundo se tornar, né, biólogos, ou até mesmo se você tiver no ensino médio, no ensino fundamental, ou só gosta mesmo de conteúdo de biologia no modo geral, já deixa seu like, deixa aqui seu comentário para contribuir e assim a gente criar uma comunidade para todo mundo se tornar detentores de conhecimento, vamos assim dizer. Beleza? Vem comigo, se você for revisar esse conteúdo também, não esquece de pegar seu caderno pra gente ir conferindo junto. Eu literalmente vou fazer uma revisão de cabo a rabo do filo dos poríferos, ok? Vou tentar pegar tudo e mais um pouco e também ensinar vocês como eu estudo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, deixa seu comentário, pega suas coisas, arruma tudo. Se você estiver fazendo outra coisa, deixa seu celular aí num volume legal, ajeita o seu fone de ouvido e vem comigo pra gente começar. Vou tentar fazer algo sem muitos cortes, algo diretão, para ser literalmente um passadão, sem muitas burocracias. Fechou? Então lembrando vocês novamente, nós iremos falar hoje sobre o filo Poríferos. Essa é uma revisão de conteúdo feita por mim, um aluno de Ciências Biológicas, mas se você tiver suas dúvidas, deixe nos comentários que se assim foi possível por mim, eu respondo vocês, mas se outras pessoas aí também conseguirem responder, fiquem à vontade pra gente criar aqui uma comunidade de estudantes. Fechou? Vamos começar? Essa revisão é baseada na disciplina de Zoologia de Invertebrados não artrópodes da PUC de Campinas. Ok? Primeiramente, o que são esses tal de poríferos? Gente, se a gente pegar a palavra poríferos, a gente consegue meio que assimilar ela já com o seu real significado. Poríferos, pori, vem de poros, são animais portadores de poros, ou seja, as esponjas, a maior parte delas marinhas, mas esponjas. E quando a gente pensa em esponja, vem quem na nossa cabeça? Exatamente, o Bob Esponja. Só que aqui que tá uma belíssima de uma pegadinha, só que entre nós a gente consegue fazer essa similaridade, tá? Guarda o Bob Esponja para você conseguir assimilar os poríferos a algum personagem, para aquilo ficar um pouquinho mais fácil na sua cabeça. Porém, o Bob Esponja, ele não é um animal, muito menos um porífero. O Bob Esponja, especificamente no desenho, ele é uma esponja comum mesmo, aquela que a gente usa, né, para lavar a louça de casa. Ele não é um animal, ele é uma esponja, um utensílio doméstico. Mas aqui entre a gente, para assimilar poríferos, poros, animais, vamos guardar o Bob Esponja. Mas ele não é, tá bom? Na verdade, as esponjas, os poríferos, são esses carinhas aqui, coloridos, de forma variáveis. Eles são lindos, dá vontade de pegar, dependendo da sua paixão por biologia, dá vontade até de morder esses carinhas, porque eles são fofinhos, né? Dá uma sensação de que se apertar eles vai fazer aquele sonzinho de squish, vai fazer... É uma delícia, dá vontade de realmente pegar na mão e ficar apertando, mas a gente vai ver que talvez não seja tão interessante ficar apertando eles. Mas vamos lá. Quem são esses carinhas, propriamente dito? A gente pode classificar eles como organismos multicelulares primitivos.
Mas por que eles são primitivos? Porque eles não possuem órgãos verdadeiros. A gente vai ver aqui que eles não têm coração, não têm pulmão, por exemplo, não têm um cérebro. Eles só são organismos multicelulares. Só que essa galerinha aqui, eles apresentam cerca de 8.000 espécies já conhecidas, sendo a grande maioria marinha. E as suas cores, formas, portes, sistemas de canais dentro deles variam muito de uma para outra, ok? Eles são seres sésseis, ou seja, eles vivem fixados, né, em objetos ou substratos extremamente rígidos, salvo algumas espécies que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. As esponjas, elas apresentam pouquíssima mobilidade, tá? E somente no ano de 1765 que elas foram consideradas animais. E tudo isso através da observação de um cientista chamado John Ellis. Ele ficou observando esses carinhas lá no fundo do mar e viu que tinha um fluxo hídrico dentro deles, que a água ela vinha por um lugar e saía por outro, mas que era realmente um fluxo. Isso despertou um interesse nele e ele começou a estudar esses seres que eu particularmente já estou apaixonado, que são as esponjas. E essas esponjas, elas podem apresentar diversas formas de crescimento. E essas formas de crescimento, tem algumas que elas aparecem com mais frequência, né? Sendo elas a maciça, a ereta, a ramificada, incrustante, tubular, dentre outras. E agora fica a dica para decoreba. Eu, particularmente, Gabriel, gosto muito de fazer musiquinha ou os sinais, movimentos que façam eu lembrar ou eu fazer uma assimilação rápida do conteúdo quando ele vem na minha cabeça ou quando eu leio ele em algum lugar. Com relação às formas de crescimento, eu fiz uma sequência na minha mão que, se eu não me engano, a galera que gosta de anime vai saber responder melhor. Quem assiste Naruto, eu não assisto, mas se eu não me engano, tem um rolê que eles chamam de jutsu, ou alguma coisa parecida com isso, que são vários movimentos na mão. Eu nunca assisti, mas eu sei que eles fazem, e aí, para decorar as formas de crescimento das esponjas, eu tentei fazer uns movimentos que remetessem ao Naruto, mas que ao mesmo tempo desse pra gente decorar esses formatos. Vem comigo aprender? Eu vou deixar aqui só a minha webcam para vocês conseguirem ver com mais facilidade. Maciça, ó, uma bolinha maciça, 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 maciça. Ereta, ramificada, incrustante, vocês vão entender o porquê do incrustante ser uma conchinha assim. Tubular, dentre outras. Entenderam o movimento? Vamos junto comigo de novo? Maciça, ereta, ramificada, incrustante, tubular, dentre outras. De novo? Maciça, ereta, ramificada, incrustante, tubular, dentre outras. Se no meio da prova, da atividade do trabalho, vocês que, sei lá, estudam comigo, me verem fazendo essa sequência, vocês podem ter certeza que é porque caiu alguma questão sobre formas de crescimento dos poríferos na minha prova, e eu vou com certeza estar repetindo todos esses movimentos para me lembrar, porque essa é uma forma que eu aprendi de estudar e que fixa o conteúdo muito bem na minha cabeça, e eu quis trazer aqui para vocês aprenderem também. Vamos continuar? Então, agora que a gente já aprendeu algumas formas mais famosas, vamos assim dizer, né, que a gente consegue ver com mais frequência, a gente consegue ver algumas que também estão nas literaturas, como, por exemplo, a esponja tubular, ó, que a gente viu nos nossos movimentos, a esponja de forma variável, a digitiforme, a incrustante, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também como que elas ficam, mas elas praticamente se grudam de ponta cabeça em outros tipos de substrato, como por exemplo a própria cabeça de um coral. E também a perfurante vermelha. Sim, tem algumas esponjas que elas conseguem soltar algumas substâncias que corroem
o topo de coral, de conchas, para elas se fixarem e ter ali certa mobilidade, até para conseguir se alimentar em áreas diferentes, mas a gente vai ver também um pouquinho mais para frente com mais calma. Vamos lá. Como vocês viram, elas têm bastante tipo de cor e cores chamativas, né? Só que essas cores, elas são resultados de pigmentos celulares, ou seja, pigmentos que ficam dentro das células, ou de endosimbiontes. Gabriel, que é isso? O que são endosimbiontes? Endosimbiontes são organismos que vivem dentro do corpo ou até mesmo dentro das células de outro organismo, em uma relação de simbiose, que é uma associação íntima e duradoura entre essas duas ou mais espécies. Se a gente analisar a palavra do grego, endo significa dentro, simbiose significa viver junto. Então é literalmente essa relação íntima de mutualidade, vamos assim dizer, onde as duas trocam ali nutriente para as duas viverem bem, proteção, enfim. A gente também vai ver esses organismos um pouquinho mais para frente. Vamos com calma. Para a gente começar a deixar ele um pouquinho mais denso, esse conteúdo, mas de forma descomplicada, vamos começar a falar agora do que elas são formadas propriamente dita. As esponjas, elas apresentam algumas peculiaridades, assim como todo e qualquer animal. Uma dessas células que ela apresenta dentro dela são os pinacócitos, ou a pinacoderme. Os pinacócitos, ou pinacoderme, é a camada externa da esponja. Igual a gente que tem a epiderme, as esponjas também têm a epiderme dela, só que no caso são as pinacodermes, ou os pinacócitos, que fornecem essa proteção e revestimento. Então é como se fosse a camada mais externa da esponja, formada por pinacócitos, pinacoderme. Ela também tem os ósteos, que são os poros, por onde a água com os nutrientes entram, que aqui eu também coloquei, pequenos orifícios por onde entra a água para iniciar todo o processo de filtração. Tem o átrio, ou também em algumas literaturas pode aparecer como espongiocele, que nada mais é do que a cavidade interna da esponja, onde a água ali vai se acumular e ficar se movimentando até sair pelo ósculo, que está aqui embaixo, que são aberturas maiores. A gente vai ver em algumas fotos que fica claro, fica muito nítido a olho os ósculos. E os coanócitos, que são células flageladas, que vão promover essa movimentação e também captura dessas micropartículas que estão ali na água que entrou. Ok? Ok. Uma dica importantíssima, desse mesmo jeito que está aqui, que eu preparei para vocês, pinacócitos, ósteos, átrio, coanócitos e ósculo, já é o fluxo hídrico de um tipo de esponja que a gente vai ver aqui mais pra frente. Então já tenta decorar, se eu fosse vocês, nessa mesma sequência, porque ela tá vindo de fora para dentro. Pinacócitos, ósteos, átrio, que vai ter os coanócitos, que vai circular a água para sair lá pelo ósculo. Gente, eu trabalho muito com as mãos. Literalmente, me ajuda muito a fixar o conteúdo. Eu convido vocês a fazerem essa experimentação de fazer as coisas com as mãos também. Vocês vão ver como ajuda muito a decorar o conteúdo. Mas vamos lá. Nas esponjas também tem o mesohilo. Mesohilo nada mais é do que a camada que está ali entre o átrio, que é a parte de dentro, certo? E ali a pinacoderme, é a parte do meio que teoricamente, entre muitas aspas, deixa as esponjas fofinhas, ok? Mas vamos ler certinho?
O mesohilo, ou também conhecido como mesênquima, ele é a camada intermediária entre a pinacoderme e os coanócitos. Ela possui vários tipos de células ameboides, ou seja, células que literalmente ameboide, amebas, ok? E espículas, sendo elas, essas espículas, de sílica, calcária ou espongina. Para a gente decorar de um jeito um pouco mais fácil, a sílica ela vai lembrar o vidro. Elas são pontiagudas. Elas chegam a até machucar um pouquinho. Tem as calcárias, que são extremamente rígidas, e as esponginas, que são mais macias. E essas espículas, elas também podem variar de forma e em até 2 tamanhos, sendo eles microescleras e megaescleras. Não significa que ela vai ser um espinho do tamanho de uma rosa, mas é só para a gente ter essa noção de dimensão, né? De microescleras e megaescleras, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos de espículas e os seus formatos. As silicosas, elas geralmente têm esse padrão e elas são, lembra? Vidro. Elas cortam, tem pontinhas, elas são, né, chatinhas, pinica a mão quando a gente pega a esponja na mão. São espículas de sílica. Tem a espongina, que vai criar, lembra aquelas esponjas de banho, que não é esponja do mar, é esponja que dá literalmente numa planta, mas ela lembra essas espículas, é uma rede de espongina. Não é a mesma coisa, mas lembra para relacionar. E tem as calcárias, que são aquelas mais rígidas que a gente comentou. Essas espículas, elas podem vir com alguns formatos, sendo eles monaxônicas, que é retinha, ou ela pode dar uma abaulada, mas geralmente ela é uma coisinha só, como se fosse um palito de dente. Que esse palito de dente ele pode estar curvado ou não. Monaxônicas. Tetraxônicas, que é quando tem 4 pontinhas. Triactínicas, quando tem 3 pontinhas. Triaxônicas, quando ela parece uma estrelinha cheia de pontinhas e também essas pontinhas cheias de outras micropontinhas. Poliaxônica, que é quando tem mais pontinhas dentro dela. E o anfidisco, que parece a monaxônica, mas que lá no finalzinho ele tem um disquinho que parece um guarda-chuvinha assim em cada ponta. O mesohilo, ele também tem as suas especificidades. Ele apresenta os arqueócitos, que são células fagocitárias, ou seja, que fazem a digestão, mas também são células extremamente importantes para a esponja no modo geral, porque elas são células totipotentes. Gabriel, o que são células totipotentes? São células que podem se transformar em qualquer outra célula daquele organismo. Ou seja, fazendo outra vez uma relação, é como se fossem as células tronco das esponjas. Então lembra disso, hein? Importantíssimo. Arqueócitos são células fagocitárias que fazem a digestão, mas também são as células totipotentes da esponja, ou seja, são as células tronco das esponjas. Também tem os colêncitos. Eu deixei separado porque são tipo grupinhos celulares para ficar mais fácil da gente associar. Os colêncitos e os lofócitos são células excretoras de fibra de colágeno. Ponto. Tem os arqueócitos, que são fagocitárias e totipotentes, e tem o grupinho das excretoras de colágeno, que são formados pelos colêncitos e os lofócitos. Qual que é a diferença de um para o outro? Fácil. Os colêncitos, eles são excretoras de colágeno, colêncio, colágeno, colêncito, colágeno, dá para fazer essa similarização. Mas elas excretam essas fibras de colágeno para estruturação do mesohilo. Então é para que tudo fique ali no seu lugar.
Já os lofócitos, eles excretam fibras de colágeno para auxiliar na locomoção da esponja no substrato. Exatamente, elas precisam desses lofócitos excretando fibras de colágeno para ela conseguir se fixar, mas a gente vai ver esse um pouquinho mais para frente com um pouquinho mais de profundidade. Vamos com calma. Outro grupinho de célula que tem no mesohilo são as excretoras agora de espícula. Tem os esclerócitos, que são espículas mineralizadas, então eles vão excretar essas espículas mineralizadas de cálcio ou de sílica. E também tem os espongioblastos, que são excretoras de espongina, ou seja, aquelas espículas mais flexíveis, mais macias, vamos assim dizer. Também tem os miócitos, que são as células com capacidade contrátil. Vai ser elas que vão regular os poros e os ósculos, além de serem também as responsáveis por essa movimentação espacial, que é limitada, da esponja. Incrível, né? Incrível. Ela não tem órgão, mas ela tem células com capacidade contrátil. Isso é incrível. Por isso que quando a gente tira uma esponja do mar, geralmente quando ela perde a vida, vamos assim dizer, ela fica com os poros todo fechadinho. O ósculo é diferente, dá pra gente ver, mas os poros, propriamente dito, eles ficam super fechadinhos, porque essas células elas se contraem e aí não dá mais pra ver. Tem também um outro grupinho, que são o grupo responsável, né, pela reprodução dessas esponjas, que são os oócitos, ou em algumas literaturas também dá para ser encontrado como ocócitos, mas já é algo um pouquinho mais antigo, que são as células responsáveis pelos gametas femininos, que vão dar origem futuramente às larvas, e os espermatócitos, que são as células reprodutivas masculinas, que elas vão produzirem os espermatozoides, que vão ser liberados lá pelo ósculo, podendo fecundar outras esponjas da mesma espécie. Ok? As esponjas, elas têm 3 tipos de esponja. Tem as asconoides, as ciconoides e as leuconoides. Eu fiz aqui embaixo uma escala para a gente conseguir também mensurar já mais conteúdo. Eu fiz aqui uma escalinha de menor para maior, sendo complexidade de dobramentos e a espessura da parede. Ou seja, a asconoide, ela tem corpo em forma de tubo e porte pequeno. E dentre todas as 3, ela é de menor complexidade de dobramento e menor espessura da parede. Ela é simples, pequenininha, um tubinho, coisa fofa demais. As cinconoides, ela já tem um dobramento mais simples da parede interna. Ela já não é mais retinha, ela tem algumas invaginações da parede. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o esquema como que funciona. Já a leuconoide, ela já tem um dobramento total da parede interna, ou seja, com relação à complexidade de dobramento e espessura da parede, ela ganha. Ela tá, lá no topo. Sobre as esponjas asconoides, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Nós temos, então, aqui as asconoides, uma exemplificação. Uma um pouquinho mais simples e uma um pouquinho mais complexa, mas que é muito importante de ser estudada. A mais simples, dá pra gente ver o ósculo, que é o maior orifício das esponjas, os poros, os pinacócitos, que formam a pinacoderme, o mesohilo, que é essa parte do meio, e os coanócitos, que são os responsáveis pela movimentação de água e também por capturar, né, esses minerais que vão estar aqui na água. A espongiocele, que é a região interna da esponja, e o ósculo, que é por onde ela vai sair. Praticamente fizemos o ciclo, o fluxo hídrico da água. Fluxo hídrico da água foi boa, né? O fluxo hídrico da esponja. Aqui nesse modelo um pouco mais complexo, dá pra gente ver com um pouquinho mais de exatidão.
o ósculo, o mesoílo, os poros, ó, o fluxo da água, a mesma coisa que a gente falou, ó, ele só literalmente aqui está demonstrando com essas setinhas. A espongiocele, ou também conhecida como átrio, os coanócitos, as células ameboides, a pinacoderme e a região basal, além das espículas, ó, que ele está até demonstrando aqui, ó. E tá vendo que algumas espículas elas saem pela pinacoderme? A gente vai ver isso daqui com um pouquinho mais de exatidão, um pouquinho mais para frente. Mas continuando, tem as ciconoides. A ciconoide, está vendo que a parede dela não é mais uma parede simples, uma parede retinha, vamos assim dizer. Ela já criou algumas invaginações. A partir dessas invaginações, o fluxo hídrico ele vai ser diferente. Ele vai começar pelos ósteos ou pelos poros, vai passar por um canal inalante, lembra que está entrando, então ele vai inalar a água, vai passar pelas prosopopilas, que vai dar de encontro com as câmaras coanocitárias, que vão ter os coanócitos, vai passar pela apopila, entrar no átrio e sair pelo ósculo. Essa é a diferença das duas. E se a gente ir para mais complexo, de forma mais complexa, a leuconoide, o fluxo hídrico vai alterar uma coisinha ou outra. Mas olha só que legal como ela é dentro dela. São cheios de câmaras e invaginações. Está vendo que a parede ela foi totalmente modificada? É exatamente isso que aconteceu. Então, o fluxo hídrico também vai mudar só aqui embaixo, na verdade. A água vai entrar pelos ósteos ou pelos poros, vai passar pelo canal inalante, prosopopilas, câmara coanocitária, apopilas, canal exalante e ósculo. Tá vendo que aqui na leuconoide ela não passou pelo átrio? Por quê? Porque aqui na leuconoide o átrio ele vai receber outro nome. As câmaras são mais apertadinhas, tá vendo? Então vai ser da câmara coanocitária, ela vai passar pela apopila, mas ela já vai cair, na verdade, no canal exalante. E do canal exalante, ela vai sair pelo ósculo da leuconoide. Ok? Como funcionam a alimentação das esponjas? Eu acho, tenho pra mim, que são hambúrgueres de siri. Mas não são hambúrgueres de siri, gente. Muito pelo contrário. As esponjas, gente. Se nessa animação aqui, né? Se nessa imagem, que no caso, pra quem tá só ouvindo, é o Bob Esponja correndo atrás do Plankton com um hambúrguer de siri na mão. Na verdade, se fosse na vida real e o Bob Esponja fosse uma esponja marinha mesmo, o Bob Esponja, na verdade, estaria correndo atrás do Plankton, não atrás do hambúrguer de siri. Exatamente, esponjas se alimentam também de plâncton. As esponjas, elas são animais filtradores de dinoflagelados, bactérias e plâncton, com partículas de 50 a 1 nano ou menos. Eu esqueci agora essa unidade de medida, mas se vocês lembrarem, deixa aqui nos comentários para mim. E essas micropartículas de alimento, elas são capturadas pelos coanócitos. E em algumas esponjas carnívoras, por exemplo, esses coanócitos, eles podem ter o formato de ganchinho, para justamente conseguir se fixar nesse micro-organismo e não deixar ele sair. Até porque, né, são seres primitivos, então é demorado o rolê ali para elas conseguirem digerir tudo. Mas a gente vai falar disso também com um pouquinho mais de profundidade daqui a pouquinho. E algumas esponjas especificamente, elas possuem algas simbióticas. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre simbiontes, sobre essa relação que as esponjas têm com outros seres? Um deles são as algas, que através da fotossíntese, as algas elas vão produzir o glicerol, que é um composto que é absorvido pelas esponjas e transformado em energia.
E essa relação onde a esponja fornece proteção, estrutura e nutriente, enquanto a alga fornece a energia, ela é uma relação simbiótica. Então tá vendo como é lindo? Existe também um ecossistema ali dentro. E a gente vai falar sobre isso, se eu não me engano, o último tópico desse, desse passadão de conteúdo. Sobre as esponjas carnívoras, elas têm. Lembra que eu falei para vocês sobre os ganchinhos? As espículas delas, que no caso atravessa a pinacoderme, elas tornam-se praticamente espinhos microscópicos. E esses espinhos, eles têm formato de gancho, para justamente conseguir fixar mesmo na presa, vamos assim dizer. E esse processo de alimentação, ele é lento, é demorado, porque a esponja ela precisa primeiro esperar um animal cair no seu gancho para depois ela começar esse processo de digestão. Então as células da esponja, ela digere o alimento lentamente, até que fica somente praticamente a carcaça do animal. Só que esse processo pode demorar dias, porque são células fagocitando. Entendeu o processo como ele é contínuo, mas ele acontece. Um exemplo de esponja carnívora é a esponja arpa ou a Chondrocladia lyra. Meu Deus do céu, é complicado? É complicado, mas ela é linda demais. A estrutura dela, ela lembra muito a harpa, um instrumento musical de corda, exatamente. E os pesquisadores eles acreditam que a esponja em si ela chegou nesse formato para justamente aumentar a área de contato, para ficar mais fácil dela se alimentar, né? Afinal, ela só consegue se alimentar de presas piquitiquinhas. E já pensou se não tivesse área de contato? Ia ficar quase impossível. Então ela precisou, né? Pelo menos esse foi o raciocínio lógico dos pesquisadores. Ela precisou chegar nesse formato, né? Para que ficasse mais fácil, para que aumentasse a área de contato para ela conseguir pegar mais presas. Sobre a reprodução agora dessas esponjas, porque né, elas precisam se multiplicar, elas precisam se proliferar. As esponjas, elas podem ter dois tipos de reprodução, sendo ela a assexuada, mais conhecida como clonal, que aí vai ser por fragmentação, brotamento e gêmula, e também a sexuada, que vai ser entre as monóicas, que é praticamente a maioria, e as dioicas com desenvolvimento indireto. Na assexuada por fragmentação, um pedaço do corpo da esponja ele vai se desprender, pode ser por algum bicho que trombou nela e acabou quebrando ela, ou por qualquer outro motivo que seja. Graças ao seu grande poder de regeneração, ela vai se desenvolver em um novo indivíduo. E assim, gente, qualquer tamanho, por menor que seja, ele pode se reorganizar e tornar uma esponja geneticamente idêntica à esponja original. Já por brotamento, ela ocorre através da formação de brotos no corpo da esponja. E na medida que esses brotinhos eles vão crescendo, eles se destacam da esponja mãe, vamos assim dizer, e origina um novo indivíduo. Já por gemulação, é praticamente um brotamento, só que interno. Ela vai ocorrer através da formação de brotos internos, mais conhecido como gêmulas, em esponjas dulcícolas, quando as condições ambientais elas vão ser desfavoráveis. Então, quando estiver fazendo frio ou seca, muito provável que ocorra a reprodução assexuada por gemulação e não por brotamento. Ok? Informação importantíssima. Já a reprodução sexuada, ela nas monóicas ocorre quando uma única esponja produz tanto os espermatócitos quanto os oócitos. E aí, internamente, ela forma a larva, solta pelo ósculo e a larva se fixa em algum substrato, formando um novo indivíduo.
E nas dioicas, sexuada dioica no caso, é quando uma esponja libera os seus espermatócitos no ambiente, saindo lá pelo ósculo e fecunda os oócitos de uma outra esponja, entrando pelo poro. Ela vai liberar essa larva para elas se fixarem no ambiente externo e aí sim vai começar toda a metamorfose da esponja. Trouxe aqui um desenho para ficar um pouquinho mais visível todo esse esquema. Tá vendo? Ó, uma esponja, o indivíduo 1 soltou seus espermatozoides pelo ósculo que vão entrar pelos poros, encontrando o óvulo, o oócito da outra esponja, que vai ali começar toda a sua metamorfose de larva e vai ser liberado pelo ósculo da esponja mãe, vamos assim dizer, que vai cair no ambiente até se fixar em algum substrato e começar a metamorfose, se tornando uma nova esponja e assim voltando todo o ciclo de esponjas adultas na reprodução sexuada. Ok? Vamos entrar para a parte legal, que a gente começa a ver na prática como funciona mesmo, como elas são fofinhas. A classe calcária, vamos começar por ela. Elas representam cerca de 500 espécies da esponja, sem grande diferenciação de tamanho, vamos assim dizer. Essas cores, elas vão variar sempre de vermelho, alfazema, parda. As suas espículas, elas são de calcário, ou seja, CaCO3, com 3 ou 4 eixos as espículas, ok? E elas são comumente encontradas em águas rasas dos oceanos. Informação importante. Essa daqui, por exemplo, é um exemplo. É assim com SP. Ela é um exemplo da classe calcária. Olha que bonitinho. Tá vendo como ela é pitiquinha? Ela é fofinha. Classe calcária. Já essa daqui é a Leucosolenia SP. Tá vendo como elas mantêm um padrão de formato? Também da classe calcária. Já essa fofurinha aqui, a Clantrina. Gente, se eu estiver falando os nomes errados, deixa aqui no comentário, vamos rir junto, mas finge que eu tô falando o nome certo. Que nome científico é puxado para qualquer um. Se vocês também têm dificuldade, deixa aqui no comentário se a gente está sofrendo junto por isso. Mas ela também é um exemplo da classe dos calcários, ok? E um exemplo, inclusive, muito fofinho e com um padrão, um formato bem diferente, né? Se a gente pegar as outras. Já a classe Hexatinelida, elas representam cerca de 400 espécies das esponjas. Os seus formatos, eles vão variar em taça, vasos, urnas, com um porte de 10 a 30 centímetros ali. Elas são muito conhecidas como as esponjas de vidro. As espículas delas são de sílica e elas podem chegar até 6 eixos. E elas são encontradas já em águas profundas, tá bom? E elas podem variar entre ciconoides e leuconoides. Lembra o que é a ciconoide e a leuconoide? Ciconoide é quando tinha pequenas invaginações, né? Um desdobramento simples da camada externa. E as leuconoides já era quando ela estava toda, né, com dobramentos mais complexos, toda ali misturadinha, vamos assim dizer. A cesta de flores de Vênus, ela é um ótimo exemplo para essa classe, a Euplectella sp, porque ela é, na cultura asiática, ela já foi muito usada como presente em cerimônias de casamento, porque ela é difícil de ser encontrada, tem toda uma história, tem toda uma cultura que eu não vou me meter aqui a falar, mas eu vou trazer como curiosidade que quem quiser ir buscar essa informação, ela é muito válida porque é uma história muito bonita. Mas lá eles tendem a dar de presente de casamento, e é um presente, inclusive,
difícil de se dar, um presente caro, porque como a gente viu, elas ficam em águas profundas, mas são lindas, tá vendo como são lindas? São conhecidas como cesta de flores de Vênus. Já na nossa terceira e praticamente última classe dos poríferos, são as Demoespongiae. Elas representam cerca de 90% das espécies das esponjas. E olha que fácil! Todas são leuconoides. As suas espículas, elas são de sílica ou de espongina. E elas podem variar de microescleras ou megaescleras. E elas são facilmente encontradas em águas marinhas, águas doces ou até mesmo em águas salobras, tá? Sendo elas rasas ou profundas. Porque, gente, 90% das espécies você vai encontrar praticamente em tudo quanto é lugar que pode crescer uma esponja. O que muda são as suas cores, que geralmente são chamativas e brilhantíssimas. São a coisa mais linda do fundo do oceano. E algumas dessas espécies, lembra que eu falei lá no começo? Elas podem perfurar conchas e até corais. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês da esponja SP. Ela é muito conhecida como esponja de banho. E, literalmente, tá? Quando você pega ela na mão, como ela é de espongina, ela é flexível, ela é fofinha, ela faz esse squish, se vocês tiverem oportunidade de pegar uma na mão. Ela faz exatamente esse fofinha, esponja fofinha. Ela é muito usada, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecerem, deixa aqui nos comentários. Ela é muito usada por artistas plásticos, pintores no modo geral, para fazer texturização, porque elas são fofinhas, dá para lavar. É, elas são lindas, 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 lindas no sentido de usabilidade num contexto geral. Já ainda dentro dessa classe, 150 espécies de esponja, elas são de águas doce, especificamente. E elas são excelentes biomarcadores, porque elas têm uma sensibilidade à poluição muito forte. Então, elas acabam sendo excelentes biomarcadores porque elas conseguem ver se aquele ambiente, se aquela região onde elas se encontram, ele é uma região saudável. Se é uma região que está com a saúde aquática, legal. Porque se ela estiver por lá e tiver, né, ido de arrasta, significa que aquela região não tá legal, porque ela é extremamente sensível à poluição. E essas esponjas especificamente, elas apresentam alguns compostos químicos que são usados pela indústria farmacêutica e pela ciência no modo geral, porque elas têm ação antitumorais e até mesmo antivirais. Então tem bastante estudo relacionado a isso nessas esponjas de água doce. E quando elas entram em contato com a pele humana especificamente, elas podem provocar a espongiose, que são irritações nos olhos, na pele, pode provocar até cegueira, dermatite ou, se você não for muito sensível, uma coceirinha. Mas ela vai acabar causando uma coisa ou outra, tá bom? Algumas do gênero da Tedânia, elas produzem ainda toxinas que causam uma dermatite dolorosa nos seres humanos. E outra coisa que causa dor, agora falando em biólogo ou na classe científica, é, 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 é o Google, vamos assim dizer, as redes de tecnologia não produzirem fontes com itálico. E eu não consegui deixar, eu peço perdão a todos os meus professores, não consegui deixar em itálico, mas fingem aqui comigo, todo mundo leu o nome científico em itálico. Combinado? Combinado. Essa daqui, ó, é a belezura que pode causar essa dorzinha. Olha a cor dela, gente. Isso é lindo. Se eu tô nadando, se eu tô fazendo um mergulho e vejo uma dessa, eu, falando como Gabriel, eu vou querer pegar. Mas pode? Não pode. Aí agora na faculdade a gente aprende que nem tudo que reluz é ouro, né? Então não é porque é bonitinho que dá pra pegar.
A gente já fica mais esperto com isso. Mas, como a gente viu já, tem algumas outras espécies que dá pra pegar. Com luva, né, pra não ficar se coçando depois, mas dá pra pegar sim. Muitas esponjas dessa classe, elas chegam a competir por espaço mesmo de fixação com outros briozoários e até mesmo com corais, com essas toxinas que elas conseguem soltar. E essas espículas, outra informação, essas suas espículas de sílica, elas formam pequenos depósitozinhos chamados de espongilitos, e eles são muito usados na fabricação de filtro, de cerâmica e até mesmo de peças tecnológicas. Então, as esponjas, elas também são muito usadas no meio da ciência e no meio fabril, vamos assim dizer. Elas têm uma importância significativa. E lembra, são os seres mais primitivos que a gente conhece dentro do oceano até então. A cadeia alimentar das esponjas, ela também é muito ativa, porque elas podem servir de alimento para alguns animais e muitos, no sentido de quantidade, né? Porque são moluscos, ouriços do mar, estrela do mar, peixes tropicais como a donzela e até mesmo as tartarugas podem se alimentar das esponjas. Então tem sim ali toda uma cadeia alimentar para controlar a reprodução delas, vamos assim dizer. E as interações ecológicas que as esponjas têm, né, no ambiente com outras espécies são lindas. Ela pode ter interação de mutualismo com micro-organismos, sendo eles bactérias e fungos que grudam ali, né, se alojam nos tecidos das esponjas, fornecendo para elas nutrientes pela fotossíntese que eles vão fazendo. E a fixação de compostos enquanto elas recebem a proteção da esponja, que acaba sendo um baita de um escudo protetor ali para elas também, né? Elas têm também o comensalismo e abrigo, justamente porque o interior das esponjas acaba servindo como moradia segura, né, para alguns tipos de crustáceos, moluscos, peixes pequenininhos e dentre outros seres vivinhos também. E também camuflagem e locomoção, porque algumas esponjas, lembra que eu falei no começo, elas se fixam na carapaça de caranguejos, fornecendo como, por exemplo, camuflagem para esses caranguejos, enquanto elas são ali, ó, divamente transportadas por vários quilômetros, vamos assim dizer, oceano afora, conseguindo pegar nutriente e plânctons que estão ali no ambiente para se nutrir, crescer e virar uma baita de uma esponja. Gente, chegamos ao fim da nossa revisão. Tá vendo como foi fácil, foi descomplicado? Tem uns nominhos que são chatos, mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. É só a gente lembrar que são os seres mais primitivos, ou seja, tem bastante conteúdo. O conteúdo tem um nominho ou outro que às vezes fica ali difícil? Tem, só que é extremamente reduzido, porque elas não têm órgãos complexos que se estuda ali uma fisiologia complexa, então é mais aprender a relacionar e é fácil de relacionar. Se vocês quiserem, eu tenho o arquivo especificamente que eu faço, né, todo escrito bonitinho, praticamente todas as escritas que eu mostrei aqui para vocês nessa apresentação tá nesse meu arquivo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Só que, de novo, eu peço para vocês, não esqueçam de deixar seu like, o seu comentário, se foi legal, se não foi, se você conseguiu revisar. Se você revisou, fez prova e foi bem, não esquece de voltar aqui e comentar que foi legal. Até também, né, para eu saber se eu continuo produzindo esses tipos de conteúdo para vocês, se está ajudando vocês de alguma forma. Beleza? Lembrando mais uma vez que eu, assim como você, sou um simples e mero aluno tentando colocar em prática aqui também
as minhas habilidades na docência, já que eu estou fazendo ciências biológicas licenciatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas críticas construtivas e sugestões são extremamente aceitáveis e eu vou estar de coração aberto para recebê-las. Ok? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um grande beijo e eu gosto muito de fazer flashcards e Anki. Eu tenho cerca de 70 flashcards só desse conteúdo de poríferos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui explicando como eu faço os meus flashcards, como eu monto e também disponibilizar eles para vocês estudarem. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Um grande beijo, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa revisão e até o próximo conteúdo. Tchau!